Olá! Então, esse é a continuação do vídeo. A gente falou sobre equilíbrio de corpo rígido em duas dimensões. Resolução do exercício. Vou compartilhar a tela aqui para a gente resolver. É, então, ele está aqui já para a gente poder continuar. Temos uma viga apoiada sobre um pino em B. Lembrando que o pino ele permite o movimento em giro, né? Ele é o único movimento que ele permite. Ele não pode nem movimentar horizontal, nem movimentar vertical. E temos um apoio oscilante em A, que seria um roletezinho. A gente vê pelas duas rodinhas. Então, no caso do rolete, ele pode movimentar na horizontal. Então, ele só restringe na vertical. E também pode movimentar em giro. Então, o que que é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? Reconhecer quais que são as reações dentro dos meus apoios, né? Porque as forças, elas já estão aí, né? Eu tenho uma força de 600, uma de 100 e uma de 200. Já estão bem definidas nas posições. Então, para a gente resolver esse problema, eu vou calcular as reações de apoio. Então, dito isso, vou pegar um mais grossinho aqui. No pino, né, ele não pode movimentar horizontal. O pino não pode movimentar horizontal e nem pode movimentar vertical. Ele pode movimentar uma tendência de giro. Então, eu vou ter uma reação que vai contra o movimento horizontal. Então, eu tenho uma reação aqui, chamada de Bx, e uma reação. Bx não, desculpa. By, né? Nessa posição aqui é By. E uma reação aqui que eu vou chamar de Bx, para poder validar esse movimento. O meu apoio oscilante, ou o meu rolete, ele pode movimentar na horizontal, né? Tá ok. Ele pode fazer movimento de giro, também tá ok. No entanto, ele não pode fazer o movimento vertical. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reação aqui de apoio que eu vou chamar de AY. Por que que eu preciso descobrir esses valores de reações? Porque lá na frente, quando a gente entrar na parte estrutural da ideia, são essas reações, a força dessa reação de apoio que vai me ajudar a dimensionar esse apoio. Como é que eu vou escolher esse pino? Eu vou chegar lá na loja de equipamentos e conexões, por exemplo, e como que eu vou escolher ele? Eu vou escolher baseado na quantidade de força que eu preciso que ele suporte. Então, para isso que a gente precisa utilizar isso. Então, eu vou simplificar esse desenho aqui. Com as minhas reações de apoio. Então, eu vou ter um AY. Por que que eu coloquei para cima? Literalmente porque eu quis. Posso colocar em qualquer posição que eu quiser. Caso, quando a gente fizer as contas de negativo, eu considerei o sentido errado. Coloquei uma BY aqui para cima, uma BX aqui para frente.
Vou ter, vou até colocar de outras cores aqui, uma força 600 newtons com um ângulo de 45 graus, uma força 200 newtons aqui na ponta, uma força de 100 newtons aqui embaixo. Aqui eu tenho a minha linha de centro, ela eu vou manter, que vai ser importante para poder calcular o momento daqui a pouco. 0,2 metros. Então, entre a carga de 100 newtons e a carga de... A minha BY eu tenho 2 metros. Entre a de 100 e a de 600 eu tenho 3 metros. Entre a de 600 e a Y eu tenho 2 metros. Outra coisa importante que eu preciso considerar aqui é uma referência, né? Então, estou considerando aqui o X na horizontal para a direita e o Y na vertical para cima, para eu poder considerar o que é positivo e o que é negativo. Então, quais são as equações? O que eu sei do equilíbrio? Equilíbrio, eu sei que somatório de força igual a zero e somatório de momentos em relação a algum ponto igual a zero. Eu vou até colocar esses pontos aqui também, fica mais fácil de enxergar. Ponto A e ponto B. Vou começar aqui pelo somatório de forças em X. Somatório de forças em X igual a zero. Eu quero tudo que tem em X. Quem que eu tenho em X? A minha carga, a minha reação de apoio a Y, ela está em X? Não, ela está em Y. O meu 100 está em X? Não, está em Y. O 200 está em Y. BY está em Y. Eu tenho o BX. Ele está para a direita, então estou considerando positivo, assim como na minha orientação. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma carga de 600 aqui que está com um ângulo de 45 graus. Então, se essa carga de 600 está com um ângulo de 45 graus, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar decompor a força. Então, eu vou até pegar aqui, ó, colocar uma carga aqui e uma aqui. A minha força de 600, se eu colocar ela aqui na direita, em roxo, ela vai ter uma carga aqui e uma carga aqui, decomposta. É uma decomposta na horizontal e uma decomposta na vertical. Qual que vai ser o valor da decomposta aqui na horizontal? Como eu estou aqui, lembrando da nossa regrinha, da nossa marreta, é, na horizontal aqui está com um ângulo, então vai ser 600 com cosseno de 45. Na vertical, já prevendo aqui, vai ser, está sem o ângulo, então é seno. Com cor, começa com cor, cosseno, sem seno do ângulo. Então, vai ser 600 vezes seno de 45. Então, aqui, voltando aqui no meu somatório de forças, então eu tenho o BX para a direita e o 600 cosseno de 45 está para onde? Também está para a direita. Então, também está positivo. 600 cosseno de 45 graus. Tem mais alguma força para em X? Não, né? Agora sobrou só forças em Y. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, BX vai ser igual a menos 600 vezes cosseno de 45. Vou pegar uma calculadorazinha para nós aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa conta aqui. Não, não vou conseguir fazer essa conta aqui. Aqui eu consigo.
Então, eu vou ter 600 vezes cosseno de 45. Deu o quê? 424,3. Então, bx igual a menos 400 e... Como aqui as nossas respostas estão sem casas numéricas, então já vou colocar 424, né? O vírgula 26, ele vai... O 26, o 6 arredonda para cima, vai virar 3. O 3 arredonda para baixo. Então, 424 newtons. O que quer dizer? O que quer dizer o negativo? Porque eu considerei a direção errada. Então, na verdade, o meu Bx ele é igual a 424 newtons, no entanto, ele é para esquerda, né? Como deu negativo, ele é para esquerda. Beleza aqui no x? Então, vamos fazer o y. Vou pegar outra cor aqui. Pegar esse azulzinho. Então, somatório de forças em y igual a zero. Vou voltar lá. Quem que eu tenho em y? Eu tenho AY e BY, que são as minhas duas reações. Já vou colocar aqui. AY mais BY. Por que que eu estou colocando mais nos dois? Porque a minha orientação de y está para cima. E as minhas orientações das reações, AY e BY, eu também considerei para cima. O que mais que eu tenho? Eu tenho as duas cargas aqui, 100 e 200. As duas estão para baixo. Se elas estão para baixo e a minha orientação está para cima, então eu vou ter que considerar o quê? Elas estão negativas. Menos 100, menos 200. Na minha decomposição, a minha força de 600 newtons, ela também dá para baixo. 600 não, né? A minha força decomposta de 600, 145. Então, eu também vou ter que colocar ela para baixo. Então, vai ser menos 600 vezes seno de 45 graus. Tem mais força aqui em Y? Não, né? Só tem uma Y, a força de 600, 100, 200 já considerei, e BY. BX é em X, a carga de 600 cosseno de 45 também é em X. Então, isso aqui é igual a zero. O que acontece aqui? Eu tenho duas incógnitas. Eu tenho incógnitas AY e BY. Não consigo resolver com AY e BY. Né? Eu preciso de outra equação. Como que eu vou fazer para achar essa outra equação? Eu preciso usar uma outra equação de momento. Uma outra equação de momento, não, desculpa, uma outra equação de equilíbrio. Lembrando que dentro de equilíbrio 2D, a gente pode ter três equações. Então, até três equações, né? Então, uma forma dela, somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, e outra, somatório de momento em relação a um ponto O qualquer igual a zero. E como é que eu vou escolher esse momento? Vamos voltar lá. Quando eu vou calcular momento, o interessante é que eu tire a maior quantidade de forças possíveis. E nesse caso, como eu tenho a y e by dentro do, dentro do desenho, digamos assim, o interessante é que eu tire uma delas, porque aí vai ficar fácil de eu resolver. Não necessariamente fácil, mas vai ficar mais possível. Então, se eu calcular o momento aqui em relação ao ponto B, repare que eu vou tirar a força Bx, By e a de 200. Embora eu tenha colocado esse Bx aqui embaixo, na verdade o pino ele está considerando lá no ponto, né? Posso até apagar isso aqui, para não causar confusão depois. Aqui no meu Bx. É, Então, vamos lá. Então, vou calcular somatório de momento em relação ao ponto B igual a zero. O que eu preciso considerar quando eu estou fazendo somatório de momento? Também preciso considerar uma orientação. Então, aqui eu vou chamar o anti-horário de positivo. E o que a gente usa no momento? A regra da mão direita. Minha mão que está aparecendo aqui é a mão direita. Regra da mão direita. Os dedos na direção da força. O ponto O, no caso, meu ponto B aqui, onde que eu estou calculando o momento, aqui dentro.
E aí eu vou ter a minha tendência de giro. O meu dedão, ele vai dar a direção positiva do meu momento no, se a gente considerar o plano no XY, vai estar saindo lá para o Z. Lembrando que o momento, né, a direção dele, ele é perpendicular ao plano que contém a força e a distância. Então, em relação ao ponto B, como a carga BY, a reação de apoio BY, BX, estão aplicadas no ponto B, eu não tenho distância. Se eu não tenho distância, eu não gero momento. Como a carga aqui de 200, ela está aplicada no ponto B, também, né, a linha de ação dela passa pelo ponto B, eu também não gero momento. Então, vamos lá, vou começar aqui com essa de 100 newtons. A carga de 100 newtons, se eu colocar aqui os dedos na direção dela, vou fazer uma tendência de giro aqui do ponto B. Ela está tendendo a gerar o ponto B em qual sentido? No sentido anti-horário. Se ela está no sentido anti-horário, então ela é positiva, segundo a consideração que a gente fez. Posso colocar, considerar no horário? Tudo bem. No entanto, quando chegar lá no final, é só verificar. Se deu negativo, está no sentido contrário. Então, vamos considerar aqui, qual que é a distância do ponto de aplicação da carga 100 até o ponto B? É de 200 metros. 200 metros, não, desculpa, de 2 metros, né? Tá aqui. Vou apagar aqui para não poluir o desenho. Então, a minha carga de 100 está positiva vezes 200 metros, força vezes distância. Vamos lá. A minha força de 600 newtons, ela tem uma, uma decomposição, né? Para eu poder achar, se eu usar os 600 diretos, para eu poder achar o ponto de aplicação aqui no ponto B, a distância fica um pouco difícil. Então, eu vou ter que usar o quê? A decomposição. Então, na decomposição, se eu pegar a decomposição vertical, 600, 145, eu vou tender a girar como ponto B? Também no anti-horário. Olha só, tá vindo aqui no anti-horário. E qual que é a distância? A distância vai ser o quê? 3 mais 2. Vai ser igual a 5 metros. Então, vou apagar para não poluir o desenho. Então, mais, também no anti-horário, 600 vezes seno de 45 graus, que é a decomposição da carga de seno. Vou até colocar aqui. Seiscentos newtons. E só agora eu vou multiplicar vezes a distância. Qual que é a minha distância da carga de 600? 3 mais 2, 5 metros. A decomposição horizontal da carga de 600 vai gerar momento? Também vai. Se eu reparar aqui, ó, ela está vindo aqui para a direita, ela vai tender a girar aqui o meu ponto B. Só qual que é a diferença? Nessa carga aqui de horizontal, a minha tendência de giro é o quê? No sentido horário. Se é no sentido horário, então é contrário ao que eu considerei. Então ela vai ser o quê? Negativa. Então eu vou ter lá menos 6. Opa, peraí. Porque senão eu não vou conseguir apagar aqui. Já não vou conseguir apagar aqui. Bom, enfim, segue o jogo. Então, menos 600 cosseno de 45 graus, vezes. Qual que é a distância dessa carga de horizontal? Ela vai ser a metade aqui, que já está na linha de centro, né? Eu tenho uma linha de centro passando pela minha viga de 0,2 metros. Essa é a distância até o ponto de aplicação do B. Se eu reparar aqui, ó, a linha de ação aqui da minha força, a distância é essa aqui, até o ponto B.
Então, isso aqui vezes 0,2. Lembrando que isso aqui também é a decomposição de 600 newtons. Dizer mais de 600, qual mais que tem? A de AY. E a Y tende a girar o ponto B em torno de quê? Também do horário. Então, também vai ser negativo. Qual vai ser a distância do AY? Até o ponto B vai dar 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Então, menos AY vezes 7. Isso aqui igual a zero. Reorganizando aqui, né, agora para a gente poder calcular, eu vou colocar aqui a y vezes 7 negativo passa para cá positivo, né, vou colocar aqui e vou reescrever aqui embaixo. Então, vai dar 7ay igual 100 vezes 2, 200, mais, pegar lá a minha calculadora, fazer de novo, 600 vezes seno de 45 igual, para não correr o risco de dar problema, vezes 5. 2.121. Mais 2.121 menos 600 vezes cosseno de 45 igual, vezes 0,2 igual. 84,85, vou arredondar para 85. O AYV7 eu já tinha passado para cá, né? Então, isso aqui vai ser igual, vamos ver, 200 mais 2.121 menos 85. 2.236. Então, quanto que vai ser o meu AY? 2.236 dividido por 7. Faço 7 aqui, dividindo. Igual, dividido por 7. 319 newtons. Vamos ver lá a resposta, se o AY deu certo? 319 newtons. Deu certo. Se deu positivo, então é porque eu considerei a direção certa, né? Então, a Y igual a 319 newtons para cima, que foi o que eu considerei. E agora vamos voltar lá e resolver esse AY aqui, ó, em cima, no somatório de força em Y. Então, eu vou ter, quem que vai ser o meu AY? 319 mais BY, menos 100 com menos 200, menos 300. Já vou colocar aqui direto. 600, 145, 600 vezes seno de 45, 424. Então, BY igual. Já vou fazer aqui direto. Aliás, vou ver aqui direto, não. Vou fazer aqui junto. BY 319 positivo, menos 300 menos 424 vai dar menos 405 igual a zero. BY igual a 405 newtons. Vamos ver a resposta lá? 405 newtons. Deu certinho. Se deu positivo, é porque eu considerei certo, né? Então, BY 405 newtons para cima, né? Não coloquei o AY aqui e o BX aqui. Beleza? Então, estamos aí o nosso exemplo. E o que eu tenho que tomar cuidado novamente? Reconhecer as reações, qual reação de apoio que eu tenho, criar o meu diagrama de corpo livre com as reações e com
todas as forças envolvidas e dimensões, para que eu consiga calcular o somatório de forças em x, em y e o momento em relação ao ponto. Se eu tivesse calculado o momento em relação ao ponto A, conseguiria fazer também. No entanto, eu teria um pouco mais de contas para poder fazer, né? Porque a minha carga BX não geraria momento no ponto A. No entanto, a minha carga BY geraria, de 200 geraria, e fica aí, inclusive, a sugestão, se quiser fazer, validar seu exercício, digamos assim, você pode refazer considerando o momento no ponto A. E isso é o que tínhamos para agora, né? Você ficou aí, vou descompartilhar aqui. Muito obrigada pela atenção e até mais.